Olá, olá! Essa ideia provavelmente já passou pela sua cabeça. Se eu quero emagrecer, se eu quero perder peso, eu deveria comer menos. Eu vim aqui falar hoje para você dos riscos deste tipo de pensamento, desse tipo de comportamento e por que comer menos pode te fazer ganhar peso. Se isso te interessa, fica comigo. E no final do vídeo eu também vou falar algumas dicas para você já colocar em prática hoje mesmo, para tentar ter uma melhor relação com a comida, para tentar lidar melhor com o comer emocional, porque afinal é disso que a gente fala aqui neste canal. Eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares, e este canal aqui a gente fala de comportamento alimentar e como fazer as pazes com o corpo e com a comida, né? Então o tema de hoje é esse. Por que comer menos pode te fazer ganhar peso? Isso é uma coisa assim muito interessante, né? Eu acho que é um dos pontos que eu gosto mais de falar, né? Quando eu dou aula, quando, enfim, eu falo com os meus alunos, com os meus pacientes, eu gosto muito de explicar isso. Porque essa é uma ideia muito típica, né? Se eu chegar para o meu sobrinho de 8 anos e perguntar para ele como que faz para uma pessoa perder peso, tem uma grande chance dele me falar assim: mas tia Pri, para perder peso, eu já sei, já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu tenho que fazer exercício e fazer dieta. Porque até uma criança sabe que isso é o que está aí, né? O que é dito. Muitas vezes é aquilo que a pessoa escuta desde sempre, escutou na família, escutou em casa, escutou do médico, escutou do nutricionista, né? Mas se você pergunta para um psicólogo especialista em transtorno alimentar, provavelmente não é isso que ele vai responder. Essa é a minha prática clínica há muitos anos e por isso que eu gosto de trazer esses temas aqui, alertar, né, as pessoas o quanto que isso pode gerar muitas confusões. Mas vamos lá, com o intuito de emagrecer, as pessoas tendem a fazer dieta e fazer atividade física. Essa é uma maneira muito ultrapassada. A gente já tem muitos e muitos estudos. Já são estudos aí de 20 anos, né? Ou seja, é bem ultrapassado esse tipo de forma de pensar o emagrecimento. Então, estudos aí de 20 anos que mostram o quanto que o comportamento alimentar e diversos outros fatores internos, externos, emocionais, cognitivos, comportamentais são também muito importantes quando a ideia é perder peso. E algumas pessoas acreditam que o comer menos é a única saída, né? E não é, gente, não é, né? O grande problema é que essas pessoas que elas querem emagrecer, né? Às vezes elas contam com a ajuda de um profissional ou elas vão fazendo da cabeça delas, elas não se dão conta, né? De que comer menos pode fazer esse efeito rebote, né? E alguém pode estar aí me ouvindo e falando assim: mas doutora Pri, você está dizendo isso mesmo? Que comer menos me faz ganhar peso? Não faz sentido, não é possível. Muito pelo contrário. E a ingesta, né? E o déficit calórico. Enfim, calma que eu vou explicar. Quando você restringe a sua alimentação, uma série de questões, tanto emocionais quanto metabólicas, biológicas, né, fisiológicas acontecem e você tende pela via emocional, vamos primeiro falar dos aspectos emocionais, né? Quando você come menos, pela via emocional, você tende a ficar mais irritada, mais ansiosa, mais obsessiva com a comida, né? Um importante aspecto cognitivo aqui é a obsessividade com a comida. A obsessividade e também a dicotomia alimentar, alimentos que podem, que não podem, certo e errado, isso engorda, isso é de dieta, né? Essa dicotomia que a gente fala em vários vídeos aqui, que se chama mentalidade de dieta, né? Eu sempre tento trazer aqui sobre mentalidade de dieta. Às vezes algumas pessoas só devem pensar assim: lá vem a doutora Pri com a mentalidade de dieta, né? Aposto que tem alguém aí pensando isso. Mas isso também é uma das coisas que acontecem aí no comer menos, né? Um outro ponto é ter um impulso compulsivo para a comida, né? Ter, de repente, uma compulsão alimentar, ter um comer emocional, né? Essas pessoas que tendem a fazer
essas restrições drásticas com a alimentação, elas tendem a inclusive ter este comer emocional, que é um desconforto emocional, né, não sendo sustentado de uma maneira adequada, e o impulso compulsivo aparece, né? Então, o impulso compulsivo é uma coisa muito presente em pessoas que decidem comer menos deliberadamente, né? E como se não fosse ruim o suficiente todos esses aspectos emocionais, comportamentais, né, e cognitivos, a gente também tem bagunças metabólicas, né? Porque o comer menos, ele gradativamente vai alterando a percepção natural de fome e saciedade. E isso é muito ruim. Isso não é uma coisa boa, né? Então, o seu corpo fica pensando assim: esta doida não come e nós vamos morrer, né? O nosso corpo, ele tem como principal função, né? Existe uma coisa muito forte no nosso corpo, que é a preservação da espécie, né? Que é se preservar, que é viver, né? A preservação, ela é um instinto muito forte aí do nosso corpo, né? Então, o corpo não vai entender que você está decidindo não comer nada um dia inteiro, né? Ou comer muito pouco. O corpo provavelmente está pensando que você está passando alguma necessidade, e se ele não fizer alguma coisa a respeito, enfim, o pior pode acontecer, né? Lembre que esse é um movimento natural do nosso corpo, né? O que a gente chama também na psicologia de pulsão de vida. Então, o corpo vai diminuir o gasto energético, ele vai acumular gordura, principalmente no abdômen, ele vai reduzir a secreção tanto de insulina quanto de leptina. Ele está se preparando para o pior, né? Ele está se preparando para o pior. E ele vai fazer muito esforço para que você coma, né? Então, ele vai gerar muitos impulsos, que dependendo da pessoa, se a gente já tiver aí movimentos e estrutura de personalidade mais frágil, a gente pode inclusive ter o desencadeamento de uma compulsão alimentar. Aqui, claro, eu não estou falando daquela pessoa que está se alimentando de forma mais saudável, que está em equilíbrio emocional, que está lidando com a mente, com o comportamento, que está tranquila com o seu corpo. Aqui eu não estou falando dessa pessoa, né? Eu estou falando daquela pessoa que decide comer menos deliberadamente, né? Não da pessoa que decide comer menos, mas está comendo melhor, está mais em contato, né? Está mais perceptível. Só para deixar claro, né? Um exemplo que eu escuto de muitos pacientes e alunos é a história assim: eu pulo o café da manhã, né? Quando eles fazem um recordatório comigo, eles falam assim: doutora, porque de manhã eu não sinto fome, né? Eu não tenho fome de manhã, sabe? Ou eu faço jejum de manhã, daí no almoço eu como uma saladinha, um franguinho, umas verdurinhas, e o meu problema é à noite. Né? Geralmente tem uma pausa dramática quando eles estão me contando isso. À noite que é o meu problema. Eu preciso de uma medicação, eu preciso de algo que me ajude, alguma técnica que me ajude, porque eu como muito de noite. Eu como tudo que eu vejo pela frente, ou exagero, ou eu falo assim: eu vou comer tal coisa porque eu mereço, né? Ou eu tô cansada, então eu vou tomar aqui uma taça de vinho, vou comer e eu acabo exagerando, ou eu como e depois continuo comendo, vou beliscando, e daí a pessoa tende a achar que ela tem um problema, né, e que esse problema alimentar é grave, porque ela perde o controle. Muitos pacientes perdem realmente o controle, né, mas daí eles ficam assim: não, me dá um remédio, né, eu tenho compulsão alimentar, me ensina como parar com isso, porque eu como loucamente à noite, ou eu acordo à noite para comer, né? Esses são mais raros, esses pacientes, mas também acontece, né? Os assaltadores de geladeira noturna, né? E eu trabalho com isso há tantos anos, eu já ouvi essa história tantas e tantas vezes, que é exatamente essa a questão. Tudo começa com esse comer menos, né? Olha como decidir comer menos, né? Simplesmente comer menos, sem organizar todo o resto, sem estar com um estilo de vida legal, como que isso pode fazer muitas confusões aí, né? E eu não canso de ouvir histórias como: eu fiz uma dieta, perdi 5 quilos.
Daí parei de fazer dieta, ganhei 8. Ah, eu tô fazendo um tratamento com um doutor não sei o que, tô aplicando não sei o que, tô tomando não sei o que medicação, perdi 10 quilos, mas daí parei e ganhei 15. Né? Tem pacientes que fazem os efeitos sanfonas que eu fico assim, uau, que efeito sanfona, é um sanfonão, né? Porque a quantidade de peso, às vezes é um número muito grande, né? Perder 10, ganhar 10, perder 15, ganhar mais que 15, olha que agressivo que isso é para o corpo, né? São efeitos sanfonas muito, muito, muito ruins. E o que esse efeito sanfona gera? Ele gera complicações, ele gera resistência, inclusive, do corpo, né? O corpo vai tentando se proteger desses movimentos muito drásticos. E como que o corpo faz? Ele diminui o gasto energético, ele vai acumular gordura, né? Ele vai fazer o possível para que isso não aconteça mais. É normal, né? Na primeira dieta, nas primeiras dietas, a pessoa perde bastante peso e depois ela para de perder peso. Daí ela chega aqui e fala assim, ah, é o meu metabolismo que é lento, doutora Pri. É o meu metabolismo. E eu digo assim, tô vendo esse histórico aqui, né, de restrição e compulsão, e a culpa é do metabolismo, né? Muitas vezes a culpa não é do metabolismo, não. Como que eu sei? Porque as pessoas arrumam o comportamento alimentar e perdem peso, sem fazer esforço, né? Então, não é metabolismo, né? Não é biológico muitas vezes, né? E o grande ponto é que às vezes a pessoa continua buscando fora soluções, né? Ela busca remédios, daí ela busca injeções, daí ela busca cirurgia, daí ela busca balão, daí ela busca tantas e tantas coisas, mas ela não parou para olhar o que ela tá fazendo com o corpo dela, né? Como que tá o comportamento, as emoções, a relação mesmo com o próprio corpo, né? E daí, você pode estar se perguntando assim, mas doutora Pri, me ajude. Porque se eu não restringir, se eu não tentar comer menos, eu exagero, como muito e vou ganhar peso. E o meu grande ponto aqui é a gente cada dia tentar melhorar a relação que a gente tem com a comida, né? Lidar com o comer emocional. Afinal, todo esse canal, todo o meu trabalho, tudo que eu tento separar um tempinho para trazer aqui para vocês, tem a ver com ajudar vocês a lidar com o comer emocional, com a compulsão alimentar e tudo mais. Não é comendo menos, né? É se relacionando melhor com o nosso corpo, com a comida, também prestando atenção e tentando lidar muitas vezes com o que acontece na nossa mente. Então acho que esse é um ponto assim, né? Quando a gente muda a estratégia e passa a ter uma estratégia mais comportamental, mais corporal, que é a base, né, do meu tratamento, do meu método, a pessoa consegue perder peso com saúde e provavelmente sem comer menos, né? Às vezes até comendo mais. Eu tenho uma aluna muito querida, assim, ela foi uma das minhas primeiras alunas. E ela jurava pra mim, né? Eu vou contar essa história dela pra vocês. Ela jurava pra mim que era bruxaria o que eu fazia, né? Eu vou contar. Quando ela chegou pro método, né? Ela tinha um recordatório que era assim: de manhã ela não comia porque ela não sentia fome. Né? É claro que eu já percebia que ela tinha aí um histórico muito grande de dietas, de jejum, a prática de jejum para ela era muito forte, né? Porque tem muita gente que prega jejum, inclusive para resolver compulsão alimentar. Essas pessoas elas deveriam prestar atenção no que elas fazem, né? Porque jejum gera compulsão alimentar. E isso era muito forte nela, né? E ela estava muito treinada e ela nem percebia a fome. E quando ela começou a trabalhar a parte mais emocional, mais comportamental, aplicar as técnicas, ela começou a perceber mais a fome, né? Ela começou a perceber até o que acontecia nesse café da manhã, né? Que ela achava que ela não tinha fome. Essa era uma paciente que ela tinha compulsões alimentares muito fortes, né? Ela tinha compulsões que numa noite ela ingeria 2.000, 3.000 calorias, né? Um ganho de peso assim extremamente alto, né? Então ela tinha assim compulsões fortíssimas, né? Todos os dias. E quando ela começou a fazer o tratamento e ela mudou essa perspectiva, ela começou a tentar fazer as pazes com a comida, com ela mesma, né? Trabalhar autoestima e tudo mais. Essa compulsão, né? Que
que acontecia, ela parou de acontecer. Mas ela também tinha um dia, né? Tinha uma vida muito intensa, muito corrida, e então ela terminava esse dia estressada, exausta e desnutrida, né? Lembra que ela não tomava café da manhã, comia muito pouquinho, e por terminar o dia de alguma forma tão frágil emocionalmente e muito desnutrida, né? O nível energético dela, de ingestão energética, estava muito baixo, e por isso que ela tinha essas compulsões muito fortes. E além do trabalho emocional, né, que eu acho que ele é muito importante aí, ela começou a se nutrir melhor. E quando ela começou a se nutrir melhor, ela começou a fazer lá 5 refeições por dia, né? Cada corpinho acaba tendo um balanço aí. E ela foi a primeira a me dizer essa frasezinha que depois até virou nos grupos meio modinha, né? Que é, as técnicas são quase inacreditáveis, porque é uma bruxaria ela perder 15 quilos aí no processo que ela fez, né? Em alguns meses, sem dieta, né? Sem restrição, dormindo melhor com as emoções também. E não é bruxaria não, gente, isso é ciência do corpo, né? Ciência do comportamento mesmo, né? Então, a ideia não é se nutrir menos, a ideia é se nutrir melhor. No caso dela foi muito interessante, né? Porque claro que eu vejo isso acontecendo há muito tempo, mas para a pessoa que chega às vezes para um tratamento muito desacreditada, né? Isso acaba ficando uma coisa muito difícil de levar, assim, né? De acreditar que é possível. E até de soltar essa tentativa de controlar e de restringir, né? E antes que alguém me deixe uma mensagenzinha aqui embaixo comentando, mas doutora Pri, se eu não restringir, eu vou comer descontroladamente, eu vou comer tudo que eu vejo pela frente. Não vai dar certo isso comigo, deu certo com, né, os teus exemplos, as tuas alunas, as tuas pacientes, mas comigo não vai dar certo. E eu vim dizer assim, sim, dá certo para todo mundo, tá? Todo mundo funciona igual. É claro que algumas pessoas têm aí algumas coisas mais profundas, né? Mas o método, ele é aplicado para todo tipo de pessoa, mesmas técnicas, né? Todos nós tentamos querer ser especiais, né? Mas muitas vezes a gente funciona muito parecidinho. Cada um com a sua história, obviamente, mas em termos aí de funcionamento, relação com a comida, as coisas podem ser muito fáceis reproduzidas assim, né? E eu queria te dizer que se você come descontroladamente, provavelmente o problema não é o alimento, o problema é como você está com as suas emoções, como está a sua mente, né? Como que você está, né? O problema não é necessariamente o alimento. Como que a gente sabe disso? Porque um dos pontos que eu mais estudo até hoje é o deslocamento de compulsão, né? Principalmente em pacientes que perdem peso, que fazem uma cirurgia bariátrica, a tendência é deslocar a compulsão. Então o movimento compulsivo continua acontecendo, né? Ele só pode mudar de objeto. E às vezes é muito ruim, inclusive, né? Pode ser muito até mais perigoso, né? Por quê? Porque toda a questão emocional tá ali, né? A comida acaba sendo um refúgio, né? Como é o álcool pro alcoolista, muitas vezes, né? Como é as drogas para o toxicômano, né? São formas de desconexão, né? São comportamentos que estão mostrando que o problema é mais embaixo, né? Então, não é comer tudo que vê pela frente, né? Então, comer menos, o contrário, não é comer tudo que vê pela frente. É buscar respeitar a fome, é buscar comer de forma mais equilibrada, sem restrições, sem exageros. É ter essa conexão com a comida, né? Nutrir-se é lindo. Eu coloco isso nos meus posts, porque é verdade, nutrir-se é lindo, né? E muitas vezes a gente parar e olhar, né? Olhar todo o nosso estilo de vida.
Né? O que é estilo de vida? Estilo de vida, se você está me perguntando isso, é como a gente escolhe as coisas que estão na nossa vida, né? Que comportamentos que a gente tem, né? Seja como a gente dorme, como a gente lida com o estresse, como estão os nossos relacionamentos, aonde que a gente vai se nutrir, né? Nos nossos relacionamentos, como está a nossa alimentação, né? Que tipo de coisas que me conectam, me desconectam, tudo isso é estilo de vida, né? Estilo de vida não é fazer atividade física loucamente e comer menos, isso daí é uma outra coisa muito confusa que às vezes está na cabeça das pessoas. Então, dito isso tudo, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? E que o caminho não é comer menos, é muitas vezes até comer melhor, né? Eu vou deixar umas dicas para vocês, né? Já que esse é um ponto que acomete muitas pessoas, né? E por isso que geralmente eu tento trazer aqui no canal mais informações. Uma ideia é você parar para perceber, né? Eu acho que primeira dica, pare para perceber a sua fome. Perceba ela, né? A fome não é sua inimiga, muito pelo contrário. A fome é sua amiga, né? Ela é uma conversa que o seu corpo está tendo com você, né? Segunda dica, escolha alimentos variados, todos os grupos, né? Tente não julgar tanto os alimentos, né? Comer muitas vezes de uma forma mais livre, mais espontânea, de todos os grupos alimentares. Se possível colorido, né? Comer colorido é geralmente uma ideia muito boa, né? Terceira, coma com a sua percepção, se conecte com o alimento, né? Muitas vezes a pessoa está comendo, ela está pensando em mil coisas, ela está pensando no e-mail que tem que mandar, nos boletos que tem para pagar, ela está pensando, enfim, várias coisas que estão ali, ela não está conectada com o momento de se alimentar. Então, coma com a sua percepção ligada, né? Busque estar em contato com o alimento, né? Busque perceber, põe os teus sentidos ali, né? Perceba, né? No olfato, perceba no paladar, perceba os alimentos, né? Fique em contato também com a diminuição da fome. A fome não é uma coisa assim, fome ou não fome, binária, né? A fome é uma percepção que vai aumentando, né? A fome aumenta e ela diminui, né? Então, quando a gente termina de se alimentar, a gente está lá com 0 de fome. A fome vai aumentando até a próxima hora de se alimentar, né? E quando a gente está se alimentando, a fome vai gradativamente diminuindo, né? Com o aumento da saciedade. Então, fique em contato com a diminuição da fome, né? E por fim, perceba que comer gera muito prazer, gera satisfação, é gostoso se nutrir, né? E tá tudo bem, né? O prazer em se alimentar, ele vai continuar existindo, ele vai existir até mais, né? Porque algumas pessoas, elas comem, elas se sentem logo depois que elas comem muito culpadas, né? Porque elas deveriam ter comido outra coisa, ou porque elas deveriam ter comido menos, ou porque elas estão, né, terminaram de se alimentar e estão muito cheias, muito estufadas, com desconforto abdominal. Mas quando a gente encontra o equilíbrio, a gente continua tendo prazer, né? E esse prazer, ele vem sem essa culpa, sem outros movimentos aí mais negativos, né, com a comida. Então, comer gera sim prazer e tá tudo bem ter esse prazer no comer, né? Muito pelo contrário. O prazer pode ser uma forma, inclusive, de se conectar melhor com o nosso corpo, né? Com aquela sensação de que eu me nutri e que o meu corpo tá feliz, né? O meu coração tá feliz, a minha mente tá feliz. Se nutrir é lindo, né? Não se esqueçam disso. Então, se você gostou dessas dicas, eu vou pedir que você curta, que você deixe um comentário aqui, se você fale que fez sentido ou que não fez, enfim. Conversa aqui comigo, eu adoro receber mensagens. E se você conhece alguém que iria se beneficiar disso tudo que eu tô falando, isso pode ser um alerta, um começo de um alerta. Muitas pessoas chegaram até mim porque alguém comentou, porque alguém indicou. Então eu acredito nesse poder dessa rede, né, de transmissão de boas práticas e de bons comportamentos. Então, se você conhece alguém, marca aqui embaixo ou manda para ele esse vídeo, né? O mais importante é a gente levar essa informação adiante. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Até mais.